Flamengo pode ser campeão no Maracanã no dia 3 de dezembro contra o Ceará. Abel Ferreira cai em contradição e demonstra toda a sua incoerência. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos e minhas queridas, começar esse vídeo aqui desejando um feliz aniversário para minha sogra, dona Regina Lúcia, uma pessoa que é uma verdadeira mãe para mim. Muito obrigado, quero agradecer a Deus pela vida dessa mulher, né, que me abraçou de uma maneira assim esplendorosa. Dona Regina, que Deus lhe dê muitos anos de vida, tá? E que a senhora continue essa pessoa maravilhosa por muitos e muitos anos. Te amo, minha sogra. Um beijo. A gente fala mal de sogra, mas, né, na zoação e tal, mas minha sogra é maravilhosa. Mas se a gente não falar mal de sogra, não tem graça, né? Bom, galera, vou trazer para vocês aqui a palavra de meditação que está em Salmos 99, versículo 9, que diz o seguinte: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Desejo que esse vídeo esteja abençoando cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares. Antes de falar sobre Abel Ferreira, eu vou falar aqui sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, os 6 primeiros colocados, após o resultado do jogo Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio, tá? Flamengo é o primeiro colocado com 75 pontos, com esse empate com o gol de Bruno Henrique no finalzinho. O Flamengo perdeu a oportunidade de se sagrar bicampeão dentro da Arena MRV, né? E o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 3-1, tá? Após essa derrota, mais esse fracasso do Palmeiras, Abel Ferreira, em coletiva de imprensa, praticamente só falou sobre arbitragem, não falou sobre o jogo, não falou sobre suas expectativas, não falou sobre a queda de rendimento do Palmeiras nos últimos 5 jogos, só falou de arbitragem. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse caradorismo de Abel Ferreira. Terceiro colocado é o Grêmio, o Cruzeiro com 68 pontos, tá? Grêmio que joga ainda no sábado, ou seja, o Cruzeiro ainda tem 3 jogos, tem 9 pontos para disputar, ele pode chegar a 77 pontos. Então, para você ver como é importante a vitória do Flamengo contra o Ceará no dia 3. O Cruzeiro pode até ultrapassar o Palmeiras aí e ficar na vice-liderança, ou até mesmo se o Flamengo não ganhar do Ceará e não ganhar do Mirassol na última rodada, se eu não me engano, dia 7, o Cruzeiro pode ser ainda campeão, com chances mínimas, mas ainda pode ser campeão. A porcentagem do Flamengo ser campeão é de 96%, a do Palmeiras é 2, alguma coisa e do Cruzeiro é 1, alguma coisa. Ou seja, esses 3 ainda têm chance de serem campeões, né? Bom, aí vem aqui o Mirassol com 63 pontos, a sensação do Campeonato Brasileiro, né? Aí vem o Botafogo com 58 pontos, é o 5º, e o Bahia com 56 pontos é o 6º, tá? Bom, agora eu vou falar aqui, antes de falar sobre... Não, falar sobre o Flamengo primeiro, tá? O elenco do Flamengo, após o empate, vieram diretamente para o Rio de Janeiro, chegaram aqui por volta de 13h15 da manhã. O elenco não recebeu folga, vai treinar hoje às 10h30 da manhã, tá? E hoje serão reavaliados os atletas Pedro, que sofreu um estiramento na coxa, e Léo Ortiz, um estiramento no tornozelo. Ele jogou contra o Racing no sacrifício, isso acabou prejudicando mais ainda e atrasando o seu retorno aos gramados. Ou seja, esses 2 jogadores serão reavaliados hoje no CT do Urubu pelo departamento médico. O Pedro tem feito um trabalho intensivo, né, para tentar se recuperar. Ele faz esse trabalho de 8 horas de tratamento, 4 no CT Ninho do Urubu e 4 horas na sua casa. Pô, seria uma grande surpresa aí, uma grande alegria. O Pedro, se ele
conseguir, né, se ele for liberado pelo departamento médico, vai entrar no sacrifício. Mas você já pensou? Flamengo, campeão da Libertadores, com gol do Pedro, depois de tudo isso que ele passou, fratura no braço, aí quando voltou a treinar, estiramento na coxa. Cara, torço muito para que esses dois jogadores consigam estar em campo, nem que seja no sacrifício. Já acabou o ano mesmo, né? O Flamengo está se virando aí na zaga como pode, com reservas, tem Danilo. Então, seria muito legal ver Léo Ortiz e Léo Pereira formando a dupla de zaga e Pedro lá no comando do ataque. Então, hoje teremos o Aeroflá, tá? O ônibus do Flamengo sai às 15 horas de Setenil do Urubu. A concentração dos torcedores que vão participar do Aeroflá é lá no terminal rodoviário do Fundão, a partir de 2 horas da tarde. Dali, então, eles partem para o Galeão. Então, galera, se liguem, ponto de encontro lá no terminal da Ilha do Fundão para a galera que vai acompanhar o Aeroflá. O embarque do Flamengo, se eu não me engano, está marcado para as 17 horas e 15 minutos. Valeu? Então fiquem ligados nessas recomendações. Agora vamos falar aqui sobre Abel Ferreira, tá? Vamos lá. Rapaz, é complicado. É muita revolta com relação a esse Abel Ferreira. O árbitro Ramon Abachaebel protagonizou algumas polêmicas no Brasileirão em 2025, principalmente com lances a favor do Palmeiras. Não é à toa, neste momento, o profissional cumpre uma suspensão de 40 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Abel Ferreira teve a cara de pau de ir em defesa do Ramon Abachaebel, criticar a punição do Ramon Abachaebel, que por coincidência, depois da punição desse árbitro, o Palmeiras perdeu 3 jogos e empatou 2. Mas o seu Abel Ferreira, ele não comenta sobre os erros de arbitragem que lhes proporcionaram 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Senão não estariam aí nem no G8, se não fosse pela ajuda da arbitragem. Isso ele não comentou. Ele só vem reclamando da arbitragem após o jogo contra o São Paulo, que eles ganharam por 3-2, aquele pênalti escandaloso que não foi dado a favor do São Paulo, por conta disso que Ramon Abachaebel e o Hilbert, não sei de que, estão suspensos, que era o árbitro de vídeo, né? No começo, o Abel Ferreira falou que não houve pênalti, que ninguém tocou na bola, que não sei o quê. Agora, ontem, na coletiva de imprensa, ele já admitiu que houve pênalti. Aí ele falou, eu não vivo de cis. Se tivesse marcado o pênalti, o meu goleiro teria defendido e nós teríamos ganhado o jogo por 3-2, que não sei o quê, papapá, pepepé. Calma aí, ô Abel, não foi pênalti, foi pênalti. Se resolve aí, por favor, porque fica difícil nós entendermos isso aí. Primeiro, não foi pênalti. Agora ele já admite que foi pênalti, mas que o goleiro dele agarraria. Ramon... O Abel, né? O Abel aqui. Assim sendo, o árbitro disponível para apitar as partidas, assim, sem o árbitro disponível para apitar as partidas, o Palmeiras caiu de rendimento nas últimas semanas. Nessa terça-feira, ontem, dia 25, após derrota por 3-2 para o Grêmio, o técnico Abel Ferreira saiu em defesa do juiz e questionou a punição. Abre aspas. Não vivo de cis. Se o pênalti fosse marcado, o jogo tinha ficado 3-2 ou 4-3, mas depois deste pênalti, muita coisa mudou. Nomeadamente, o árbitro desta competição ficou pendurado. E será que outros árbitros não ficaram com medo? Ou seja, ele quis dizer que, após essa punição do Ramon Abachaebel, os árbitros estão com medo de serem punidos. Sim! Estão com medo de serem punidos e agora estão apitando direito, porque sabem que o bicho vai pegar, porque eles ganham por partida que apitam. Os árbitros não são profissionalizados, eles ainda não têm um salário fixo, então eles dependem do jogo para poder receber, os jogos que eles vão apitar, para poder receber o seu dinheiro. Então, cara, se eu errar aqui, se eu der mole, vou ser punido, vou ficar sem receber meu dinheirinho. Então eles estão começando a apitar direito, Abel Ferreira. O que está acontecendo é isso. Eles não estão beneficiando mais o time de vocês.
o dinheiro da Crefisa na conta deles não é o suficiente. Bom, ele continua aqui. De apitar, por exemplo, o pênalti no Maracanã com o Gomes no início de Flamengo e Palmeiras, se comparar o pênalti com o do Arrascaeta na casa do Palmeiras na primeira volta, há muita diferença. Há diferença de bola que bate no jogador do Vitória e nem o VAR foi ver, acrescentou o técnico. Ele disse aqui, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva ainda desse mais dias de castigo, o que nunca tinha visto em 5 anos no Brasil, concluiu Ramon Abachaebel. Gente, calma aí. Você nunca tinha visto isso? E o Jean-Pierre, que nós chamamos de Vin Diesel, aquele árbitro carequinha que errou contra o Palmeiras, está há mais de 2 anos sem apitar um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Não sei nem se ele foi banido do futebol. Ele esqueceu de citar o Jean-Pierre? Como assim ele nunca tinha visto isso nos 5 anos? Ou a memória dele é curta, ele está com Alzheimer? Tenta aí puxar na memória o Abel Ferreira. É que Ramon Abachaebel, Abel Ferreira, tudo ali, ó, parece que é da família. Puxa na tua memória aí sobre o Jean-Pierre, o Vin Diesel brasileiro. Vamos lá. O que aconteceu com Ramon Abachaebel? A principal polêmica envolvendo Ramon Abachaebel aconteceu na vitória do Palmeiras por 3-2 sobre o São Paulo no Brasileirão. Isso porque o time do Morumbi teve um pênalti claro não marcado na ocasião. Alan deu um carrinho em Tapia na área, mas o árbitro no campo não deu, mandou o jogo seguir. Tá? Com isso, o São Paulo deixou o clássico indignado e prestou reclamações à Confederação Brasileira de Futebol. O resultado foi a suspensão de Ramon Abachaebel e Estevam por 40 dias. Hilbert Estevam por 40 dias. Desde então, o Palmeiras soma 5 jogos sem vencer no Brasileirão, com 3 derrotas e 2 empates, como eu havia falado. Foi só para trazer a matéria completa. Estava na minha memória, mas eu queria trazer para vocês na íntegra. Então é isso aí. Bom, vamos mudar de assunto aqui? Bom, um alerta para os torcedores que vão para Lima, no Peru, tá? Vocês fiquem ligados aí nas rotas de evacuações dos locais. Lá é um país com possibilidade de terremotos e de tsunamis. Em lugares grandes sempre existem essas rotas de fuga. Então lá tem placas indicando o local que você deve se dirigir quando ocorrer alguma catástrofe natural, um tsunami, um terremoto. Então fiquem ligados nisso aí. Bom, mudando aqui de assunto, alguns clubes queriam estender o período da adaptação do fair play financeiro por até 10 temporadas, ou seja, 10 anos. Porém, o grupo que trabalha na CBF resistiu e o período de adaptação é de 4 temporadas. Está mantido aí, tá? Para mim, 2 temporadas seria suficiente. Mas 4 anos, Os clubes terão até 2029 para se adequar a todas as regras do sistema de sustentabilidade financeira. Valeu? Outro assunto aqui também, a CBF barrou o Flamengo estava querendo que fosse colocado na proposta do fair play financeiro a eliminação do gramado sintético, tá? A CBF não aceitou, porque o grupo que trabalha entendeu que a proposta do Flamengo é como provocação direta ao Palmeiras e decidiu não incluir o tema no projeto que será apresentado hoje, dia 26, tá? Para a entidade e para o Palmeiras, o assunto é técnico, departamento de competições, e não cabe nem debate no fair play financeiro, além de ser visto como tentativa de enfraquecer um rival na briga por títulos. Então, Flamengo treina hoje, 10h30 da manhã, às 15 horas, às 14 horas, parte para o aeroporto, 15 horas a chegada lá, 14 horas, concentração dos torcedores que vão participar aí do Aeroflá, lá no terminal do Fundão. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações, fique com Deus.